Olá, eu sou Beatriz de Jesus Souza e vou apresentar o trabalho sobre o tempo, sobre mim e sobre nós, os guardados das minhas avós, a partir do qual eu faço um exercício de racionalização por meio de uma escrita ensaística para refletir sobre o vídeo que recebe o mesmo título deste trabalho. Esse vídeo foi produzido a partir da minha pesquisa no doutorado, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, na disciplina Ateliê de Metodologia de Pesquisa em Poéticas Artísticas, em 2021, em que investigo acervos visuais familiares enquanto dispositivos didático-pedagógicos que podem falar sobre modos de ensinar e aprender artes visuais, vinculados a experiências de artesanias e conhecimentos ancestrais. Por meio da pesquisa narrativa e artística, eu analiso guardados familiares que atuam como potencializadores de memórias, objetivando compreender os sentidos que podem ser produzidos a partir das histórias e memórias ativadas por diferentes artefatos, aqui denominados acervos visuais, guardados por mulheres da Baixada Maranhense, que mantêm vínculos afetivos com essas produções. A referida criação poética objetivou perceber como processos de criação artística podem atuar nas pesquisas acadêmicas enquanto elementos ativos e metodológicos que proporcionam novos olhares, sentires e fazeres diante do pensamento que se movimenta, questiona e reinventa. Nesse momento, eu convido vocês a assistirem ao vídeo. Sobre o tempo, sobre mim, sobre nós, os guardados das minhas avós. Na sombra do tempo, eu quero lembrar dos meus guardados. Por que guardar? Minha memória é feita de gavetas. Em cada gaveta, guardo uma lembrança. Se uma situação lembra a outra, rapidinho. Porque como é que eu vou? Nem um segundo eu voltei lá, me lembrar lá dos vídeos onde tinha as canas, as garrafas. Tenho pensado insistentemente em lembrar de outros tempos, de uma época que sinto saudade, posso dizer, de um outro tempo. Olho e penso e lembro, como se eu estivesse lá, vivendo, fazendo, criando, aprendendo no tempo das minhas avós. Talvez mesmo eu tenha estado lá, porque aqui dentro de mim há sentimento e sinto saudades daquele tempo. Olho para o fuso, miro a panelinha de barro e sinto, e vejo, e parece que lembro. Eu lembro daquele tempo, antes mesmo das minhas avós. Sinto como se eu precisasse conhecer mais. Olho para as fotos embaçadas pela máquina, pelos efeitos, pelos defeitos, e lembro da minha infância, e penso na minha mãe, e prevejo no futuro desses corpos o trabalho manual, talvez modificado, mas certamente inconformado, porque a história mostra que ele não fica para trás. Na trama do tecido, vejo linhas, vejo fios e penso nas nossas ancestrais, de um tempo mais remoto, de um trabalho sempre com esforços, de corpos e remorsos. O rompimento da massa, a argila quebrada e rachada, o fio cortado, o tecido rasgado, a presença na ausência, a morte abandonada pela lembrança evocada. E sinto saudade
e sinto vontade de me conhecer mais. Seria possível esquecer quando se guarda com tanto cuidado? Quantas gavetas, quantas memórias. Guardar é lembrar. Guardar para lembrar, para ressignificar, para não esquecer. Guardar para viver no tempo das minhas avós. Quando eu nasci, quando eu me entendi, já foi com esta pedra. Titi Mundico, Gigia trabalhando, tio meu Gigia trabalhando lá em Belém, Pará. Aí quando ele vinha de lá para cá, ele achou esta pedra e trouxe para mim. Aí eu fui me entendendo, brincando com ela, que eu não tinha dinheiro, minha mãe, nem minha irmã não tinha dinheiro para comprar uma boneca. Então eu comecei a brincar com ela com boneca. Fazia roupa para ela. Ela tinha rede, tinha... Eu sei que eu era bem pequena, que eu não sabia nada. Aí mãe, disse que foi uma rapadura que ele trouxe para mim. Aí eu gostei, e quando eu cresci, que eu não tinha uma boneca, a minha família não tinha dinheiro para comprar boneca, eu fiquei brincando com ela com boneca. Era rede, eu fazia vestido para ela, botava um elástico aqui e deixava a carinha dela do lado de fora. E aí eu me criei com ela e pronto, tá aqui ela aí. Eu chamo Cotinha, mas enquanto eu viver, ela fica dentro da minha mala. Quando eu me entendi, botei logo o nome dela de Cotinha. Cotinha ficou. Para onde eu ia, eu levava ela. Nunca ela me largou. É porque eu amor que eu tenho dela, eu quero dela. É. Uma pedra, né? Pra gente querer ver, mas eu que gosto dela. Gosto dela como uma boneca. Ixi, quantos anos. Acho que, se é que eu tinha 4 anos, ela está com 90 anos na minha mão, né? E eu guardo. Porque eu guardo a coxa de retalhos feita pela minha avó. Eu guardo porque ela me lembra de mim. Porque ela me lembra da minha avó. Porque ela lembra a minha mãe e me faz lembrar também de como tudo isso aconteceu no passado e como acontece hoje. De onde vem o trabalho com a mão? Porque nós gostamos de pintar, de desenhar, de fiar, de costurar. E eu guardo. Eu guardo porque a minha mão sou eu. Eu sou a minha mão. E eu me lembro de tudo isso quando eu guardo. Agora preciso ressaltar que por meio desse processo ativei sentimentos, memórias e imagens que me fizeram compreender a importância dessa linguagem para a minha pesquisa e que repercutiram nas pessoas que assistiram ao vídeo, despertando lembranças, emoções e compartilhamentos de histórias. Além disso, essa experiência atuou diretamente sobre a minha prática poética, estimulando e demonstrando a força do pensamento artístico nos estudos científicos. Eu pude lembrar que fazer arte é uma necessidade e que, ao criar imagens, escrever poesia e editar o vídeo, fui motivada a sentir, ver, tocar, relembrar e racionalizar de um modo tão intenso e profundo como não havia vivenciado em outras pesquisas. Nessa experiência, percebi que me refazia enquanto pesquisadora e que eu procurava atravessamentos no público e provocava atravessamentos no público. Hoje entendo que a experimentação artística e o exercício criador são ferramentas metodológicas que me impulsionaram na direção desses sentires e pensares. Por fim, este trabalho me permitiu quebrar um pouco da sua proposta formal, entendendo que um olho que desenha e uma mão que vê, uma razão que sente e uma emoção racional são ingredientes dessa receita, experimentada na pesquisa e no laboratório de metodologia para a pesquisa em arte e cultura visual.
Eu não sei se foi o caminho correto, porém eu sinto que muito foi aprendido e que essa experiência agregou conhecimentos para o trabalho e para minha vida. Pela atenção, eu agradeço.